Uma pessoa que quando chegou aqui, lhe disseram que aquele dia da chegada era livre e que ela podia transcorrê-lo como quisesse. E que ela podia andar a pé, fazer caminhadas e conhecer as áreas. Então ela saiu caminhando e quando passou aí por um lugar onde havia vegetação e flores plantadas, ela caminhou por ali se conectando com a natureza. E continuou a caminhar, andou um tanto entre aquelas flores e depois de um pouco ela começou a suar e quando ela limpou a fronte do suor, ela viu que a pele estava com o perfume das flores por onde ela tinha caminhado. E então ela percebeu, ela compreendeu por que aqui nós pedimos para não trazer perfumes artificiais e nem usar perfumes artificiais aqui dentro. Interessante isto, né? E nós notamos aqui pelas partilhas que as pessoas mandam, pelas notas, pelos sonhos, pelas impressões, notamos que as pessoas têm formas diferentes de se aproximar, né, do centro espiritual, de perceber as coisas e tudo, de sentir o que acontece aqui. E aqueles que chegam e procuram perceber, procuram sentir, procuram viver a coisa, né? Procuram estar disponível para aquilo que a energia oferece. Estas pessoas têm impressões muito verdadeiras. E se vê que aqui a energia, a natureza e todo o ambiente se comunica com cada um dentro da compreensão daquele indivíduo e daquela pessoa. E quando há esta dedicação, quando há este silêncio, quando há esta sintonia com o que a pessoa vai encontrando, tudo aqui começa a falar com a pessoa, tudo começa a se expressar para a pessoa. E muitas pessoas fazem realmente muitas transformações. E quando ficam aqui cuidando disso, né? Moldando, tendo esta ideia de estar aqui aberto, receptivo, as pessoas passam em poucos dias por processos bastante importantes para elas. A qualidade dos sonhos muda, ou a atitude delas perante os sonhos muda. Mas isto precisava que cada pessoa considerasse o outro alguém que está fazendo a mesma coisa. E embora que haja uma vida grupal, haja uma meta única, as energias atuem sobre todos impessoalmente, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua forma de estar aqui e cada um tem a sua forma de se comunicar com o que existe aqui. Então estas pessoas que chegam e que são discretas, são silenciosas, ficam aqui vivendo uma experiência que em outros lugares elas não vivem. Enfim, quem tem esse processo de uma forma mais recolhida, mais reservada, mais interiorizada, essas pessoas têm boas experiências aqui. E veja que as situações são muito diferentes entre as pessoas. Os motivos aparentes que trazem as pessoas aqui. Aqui tem alguém que diz que, desde que nasceu, que ela foi uma espécie de objeto de magia negra, feita pela própria mãe. E que, durante muitos anos, ela se resignou a isto. Mas ela está achando que está acontecendo nela uma desvitalização, e que atitude ela deve tomar. E ela, logo que chegou aqui, começou a ouvir uns cassetes e logo pegou um cassete que falava de karma para quem lida com estas coisas. Veja, nós temos centenas de cassetes. Essa pessoa chega aqui e pega este cassete, né?
Então vocês veem que aqui tem uma coisa que está junto com a pessoa, né? Procurando ajudá-la a sair do estado em que ela está para entrar num outro ponto, num outro estado. E que ela então, quando ouviu este cassete, ela agora quer começar a trabalhar para se fechar a estas energias involutivas. Bem, você pode experimentar, enquanto estiver aqui, não pensar nisto. Tirar isto da sua cogitação e vá vivendo o que se passa aqui. Deixe que isto se resolva no seu inconsciente, deixa que vá acontecendo uma transformação e que isso seja resolvido sem que você precise participar de como está sendo resolvido. E na medida que você aqui ficar bem em harmonia com a energia daqui, que é bem diferente desta energia que ela sempre conheceu, vai haver sem dúvida nenhuma um trabalho interno nela. Agora, aqui poderia ser acrescentado uma coisa que pode servir para nós todos em outros casos, em casos análogos. Então, se alguém nasce de uma pessoa que faz esse tipo de magia, produz esta magia durante toda a infância, adolescência dela, até ela ficar adulta. Então aí existe uma certa ligação entre essas duas pessoas. E essas ligações não precisam ser eternas. Mas antes que entre aí uma força superior e mude este relacionamento, separe estas pessoas ou faça alguma coisa que isto modifique, nós teríamos que, primeiro, não compartilharmos destas forças. Então, se eu tenho uma pessoa ao meu lado, karmicamente, que faz isto, eu começo por não compartilhar daquilo, de não participar daquilo. De dentro do meu coração e dentro do meu ser, eu não acolher aquilo, não a pessoa, porque a pessoa está comigo no único e tudo isso é inseparável. Mas aquilo que a pessoa faz, daquilo eu não participo. Eu preciso me eximir de participar daquilo. E de uma forma hábil, de uma forma correta, de uma forma discreta e verdadeira, que é para aquilo não se voltar contra mim. Então eu preciso aprender a estar ali como se eu não estivesse. Aí já vai começando a mudar a energia da gente. Aquilo continua, mas a energia da gente vai mudando. Logo em seguida, ou paralelamente, eu começo a pedir luz dentro, começo a pedir ajuda dentro, e à medida que eu compreendo que aquilo que está sendo vivido ao meu lado não é positivo, eu começo a me oferecer para que seja feita uma vontade superior. E isto então pode ir mudando, pode ir se transformando, se eu realmente, internamente e na minha consciência não estou mais participando daquilo. Então aí deve haver uma mudança, deve haver uma intervenção de uma força maior, de alguma forma. Quando é possível que por meu intermédio, depois que eu fiz uma outra ligação, então eu estou já com uma coligação diferente daquela. Pode ser que seja possível com esta minha coligação que naturalmente, por irradiação, que eu vá dissolvendo aquela outra situação ali. Não sou eu que estou fazendo isto, é a energia que vai fazendo isto. Porque alguém vai ter que liberar aquela pessoa um dia. Nem que seja no fim dos tempos, ela vai ser liberada. Alguém tem que fazer isto. Então, pode ser que seja a pessoa mais próxima que vá fazer isto. Mas às vezes, seguindo a lei, ninguém é médico na própria casa, vocês conhecem esta lei, né? Não esqueçam desta lei, para não perderem tempo. Agora, ninguém é médico na própria casa. A gente é médico na casa dos outros, que não nos conheceram antes de nós sermos médicos. Porque na nossa casa, nos conheceram antes da gente ser médico.
e não acreditam que a gente virou médico, porque eles guardam aquela ideia da gente que eles tiveram antes. Por isso que a gente não é médico na própria casa. Então, eu quando nasci não era médico. Depois eu me torno médico, mas os da minha casa acham que eu sou até hoje como eu nasci, entendeu? Eles não me admitem como médico, porque quando eu nasci eu não era. E aquela é a recordação que eles guardam. Eu não era médico. Então ali não adianta, você ali não vai resolver o caso de ninguém. Claro que há exceções, tanto há exceções que nós estamos dizendo que primeiro esta tem que estar ali fazendo o seu trabalho para dar uma oportunidade para que a coisa se resolva logo e de imediato. Mas isto tudo não é muito consciente e a gente deve estar na sua melhor intenção e deixar o resto que se faça. Então ou aí vai começar um trabalho de mudança ali do lado, ou se não vai começar este trabalho, a própria energia, o próprio destino, o próprio karma faz ali uma modificação. Mas se nós no meio de um processo deste, ou dentro de um processo deste, chegamos num lugar completamente diferente de tudo isto, não é? Porque aqui não se faz magia de nenhuma cor, nem negra, nem branca e nem cinzenta. Procura-se não fazer nenhum tipo de magia aqui. Porque aqui tem um sétimo raio tão presente que aqui ninguém precisa se preocupar com magia, porque o sétimo raio se encarrega de todas as transformações, de uma forma elevada e cósmica. Então aqui não precisamos cuidar de magia, nem magia branca, nada. Então, estando num lugar como este, que é praticamente o oposto da nossa situação vivencial. Eu estou falando da situação dessa pessoa, mas estou falando de muitas situações, outras. Então a pessoa está aqui numa situação oposta àquela em que ela vive, uma energia oposta, vivendo experiências opostas. E isto é uma oportunidade para na pessoa haver um certo deslocamento. Um deslocamento pelo próprio impulso que ela recebe de ver uma coisa completamente diferente. Então ali há um impulso, há um certo deslocamento, uma outra energia começa a entrar ali, começa a penetrar. E no campo da energia vai havendo uma transformação, vai havendo uma mudança, vai havendo uma cura, até uma transmutação de forças e de energias. Mas aí precisava que a gente estivesse dentro desta oportunidade mais conscientemente. E que a gente procurasse chegar aqui e não fizesse, em princípio, as coisas que a gente faz em todo lugar, age em todo lugar, porque senão isto leva mais tempo para acontecer ou para se introduzir. E é também, em parte por isso, que aqui existem certas normas básicas, gerais, tão diferentes das que a gente conhece. Então, às vezes chegam pessoas aqui que dizem, mas eu faço o caminho espiritual sem nada disto. Eu faço o caminho espiritual fazendo a vida que todos fazem. Aqui não pode ser assim, porque se aqui for uma coisa como é em todos os lugares, a pessoa que chega não recebe este impacto da diferença, não é tocada por esta coisa diferente, na qual ela precisa se adaptar um pouco, diante da qual ela precisa fazer um certo esforço para acompanhar, para seguir. E ela saber que não vai ficar aqui muito tempo, já é uma coisa que ajuda. Bom, esses dias que eu vou passar aqui, eu vou seguir direito. E é importante que ela siga direito, é importante que ela faça exatamente como está previsto, porque é como está previsto que está dentro das possibilidades da energia de agir. Então, ela entra numa coisa que não é comum, que não é normal, que não deve ser normal, porque senão não dá este impacto. E é na hora que ela recebe este impacto, é por aquela brecha que começa a entrar a coisa nova. É por ali que começa. E agora a energia do centro espiritual está disponível para entrar por ali. Por aquela rachadura que houve, pelo impacto. Então a energia começa a entrar por ali.
e começa a fazer um trabalho nela. As coisas começam a ser modificadas dentro da pessoa. E não há necessidade que aqui a pessoa fique falando como é a vida dela, como é que ela vive, como é que ela se comporta, quais são os problemas dela. Não há necessidade disto, porque não é com isto que se trabalha aqui. Aqui a pessoa chega com a vida que tem. Ela não precisa nem dizer como é a vida dela, porque isto aqui não deve interessar a ninguém. Nós aqui não estamos para tratar da vida humana de ninguém. Precisa que ela esteja aqui diante de uma coisa que lá não é. E aí abre alguma coisa. E a energia vai cuidando dela, a energia vai modificando, a energia vai transformando, a energia vai adaptando as coisas. E segundo a transformação que se faz dentro de nós, segundo aquilo que vai aparecendo de novo dentro de nós, segundo esta química, porque acontece uma química. Entra uma energia nova lá dentro, mistura com a sua, aquilo acontece uma química, acontece uma mudança. Então você já sai daqui uma outra fórmula. Você não é mais aquela fórmula química interna quando você chegou. Entraram ali outros componentes, sua fórmula mudou. Então você volta lá para a sua situação, que como foi você mesmo que criou, só você pode resolver, ninguém mais. Então você volta lá para a situação sua que você criou, mas você está diferente. Você está com outros componentes. Tem outros componentes em você. Você não é mais a mesma química. Então você entra lá, entra um componente lá dentro que não existia. E um componente que você sabe de onde veio. Veio de um centro espiritual. Então entrou em você um outro componente, misturou com o seu. Você é outra coisa. Você não é mais o mesmo remédio. Você é um outro medicamento. E aí você voltando para lá, aquilo vai fazer um trabalho. Estas coisas parecem lentas, mas são muito verdadeiras. E se acontecer isto verdadeiramente, isto é válido para sempre. Então parece que eu vim aqui várias vezes, fiz muitas mudanças, mas o meu ambiente fez poucas mudanças. Vocês conhecem bem essa história, né? Que nem todo mundo tem um processo muito rápido. Então estas coisas parecem que são lentas, mas não são lentas diante da eternidade. Nós é que achamos que as coisas são lentas, são rápidas, mas na realidade não existe tempo que passa. Então o importante é que as coisas realmente aconteçam. E não precisa ser rápido, porque aquilo que aconteceu, aconteceu para sempre. E estas coisas são muito evidentes e importantes para quem desencarna do corpo mental, a uma certa altura. Nós desencarnamos uma vez na vida, né? Então, todos nós, um dia, daqui a pouco, vamos todos desencarnar. Então, estas coisas que pareceram muito lentas durante a vida e que durante a vida não deram muito resultado dentro do tempo material e do espaço material, se a gente pudesse ver isto num quadro maior, veria o quanto é importante uma encarnação na Terra na qual a gente realmente se trabalhe, no qual a gente realmente é trabalhado, sem preocupação de se é rápido, se é lento e se está bem feito. Importante é que a gente se trabalhe, porque isto vai mudando esta química interna. E na hora que a gente desencarna do corpo mental, é que a gente vê quanta mudança fez na parte interna, na parte mais íntima, na parte mais interior. Então, é como uma pessoa viesse para a Terra, encarnasse, e aqui ela não tem consciência de nada, ela encarnou, pronto. A pessoa entra aqui e não se lembra de que condição ela veio. Porque ela entrou no corpo mental, entrou no corpo astral, no corpo físico, esqueceu tudo. Se ela tivesse a memória de antes de chegar aqui e depois de quando ela retornou para lá, é que ela ia ver, perceber o valor desta encarnação sobre a Terra. Que aqui parece que não foi nada. Que aqui as coisas são muito
densas, muito sólidas, muito mais concretas. Então, você pode fazer um trabalho interior verdadeiro, um trabalho evolutivo, tudo lá dentro isto. E o seu corpo físico é praticamente o mesmo. Os seus sentimentos mudam um pouco, mas o corpo astral é aquele. O corpo mental mantém aquelas ideias arraigadas de séculos, de milênios, que é mais ou menos o mesmo. Enquanto está aqui, além de você ter esquecido da sua origem, ter até esquecido do que veio fazer aqui, você durante a vida aqui nem percebe o que está acontecendo realmente com você interiormente. Não percebe essas transformações. Porque a vida é muito densa, o corpo mental é muito cheio de coisas até coletivas. O cérebro é inerte, 90% dele não anda, não funciona. Então aqui você não tem muita noção do que está acontecendo. O caminho espiritual, o caminho evolutivo é muito feito na fé. Agora, quando a gente sai desses corpos todos e depois se reencontra num nível fora dos corpos, reencontra lá dentro do corpo da alma, do corpo causal, é que a gente vai ver o trabalho que realmente houve. E aquela parte da nossa alma, aquela parte do nosso corpo causal, que nos recebe na hora que a consciência chega da encarnação na Terra, isto é uma alegria muito grande na alma do indivíduo. Mas isso depois que o corpo físico já ficou lá, que o corpo astral já ficou no astral desintegrando, que o corpo mental já foi entregue. Então aí a nossa consciência se recolhe lá dentro. E pela forma como a gente é recebido, pela energia da alma, pela energia do corpo da alma, pelo nível da alma, a forma como a nossa consciência terrestre é recebida ali dentro, aí a gente vê o quanto se trabalhou e o quanto a gente foi trabalhado. Mas aqui não se vê muito não. A não ser em certos casos, em que todo esse trabalho já foi feito em vidas anteriores. Ficou faltando só um pouco. Então aí se faz, acontece aquele pouco e há transformação. Mas isto é raro. Uma pessoa está perguntando o que é a graça e como é que a gente recebe uma graça. O que nós chamamos de uma graça, espiritualmente, é a remoção de um certo obstáculo à nossa evolução superior. Então, quando um obstáculo é removido, e a gente então pode evoluir livremente, isto foi uma graça. A graça é um movimento que vem sempre em função da nossa evolução. E quanto maior é a graça, mais ela está querendo nos levar para a evolução superior. Graça espiritualmente não é a gente conseguir coisas. Isto não existe na lei espiritual. Você conseguir coisas através de favores. Então, o que nós chamamos de graça é um impulso, mas um impulso que remova os obstáculos e que você possa realmente caminhar, que você possa realmente evoluir. Às vezes, nós recebemos este impulso e os obstáculos são removidos porque nós, no passado, fizemos jus a este impulso, ou porque nós ajudamos outros a evoluir, ou porque nós temos a intenção e a aspiração de colaborar na evolução da humanidade. A gente se esforça por ser evolutivo, a gente rejeita tudo aquilo que impede a evolução da gente. Isto tudo são estados nos quais nós nos colocamos, que nos colocam diante desses impulsos. Então esses impulsos podem vir. Se você
ajuda a evolução, se você impulsiona os outros a evoluir, a graça vem a você, para você evoluir e para os obstáculos à sua evolução serem removidos. Então tem uma graça que vem por causa do nosso passado, por causa daquilo que nós fizemos no passado, em benefício da evolução. Nós criamos um bom karma com a evolução. Então a graça vem para realizar isto. A graça vem para atualizar isto. A graça pode vir também porque alguma consciência maior do que a nossa, ou porque algum ser muito mais evoluído do que nós, percebe que nós estamos vendo a nossa meta, que nós estamos na correta direção para chegar naquela meta, que nós temos uma aspiração e muita coragem para chegar naquela meta. Então, um ser que esteja mais avançado do que nós pode, naquele momento, nos dar um impulso. E ele pode dar este impulso, o que equivale a uma graça, porque ele está num plano mais elevado e ele está trabalhando, ele está funcionando em leis superiores. Então, nas leis superiores, se nós estamos vendo onde temos que chegar, se nós estamos na correta direção e fazendo tudo para chegar lá, isto permite que a gente receba esta graça. E essa graça não veio da própria misericórdia divina. Esta graça, ou este impulso, pode ter vindo daquela consciência superior que observou isto. E que pode ser o trabalho dela naquele momento, dar este impulso. Quando nós estamos bem voltados para a hierarquia espiritual, quando nós estamos bem receptivos à energia superior, à energia da hierarquia, e quando nós estamos dentro destas condições, a hierarquia pode nos dar esta graça. A hierarquia pode nos dar este impulso. E uma outra circunstância na qual nós podemos receber este impulso, podemos receber a graça, e isto não precisa que nenhuma outra consciência dê o impulso, porque ela acontece por si, é quando nós chegamos no maior grau de esforço para fazermos uma transformação e não estamos conseguindo. Uma transformação no sentido evolutivo. Então eu posso, por exemplo, querer compreender mais evolutivamente certas coisas e posso fazer todo o esforço possível para aquilo. Já fiz tudo. Tudo aquilo que é a minha capacidade já foi esgotada. Não tenho mais o que fazer. Então aí pode este impulso acontecer, por graça. Este impulso evolutivo acontecer. Era um passo evolutivo que você não tinha que dar exatamente só pelo teu esforço. Você precisava deste auxílio, porque há certos passos evolutivos que são mais amplos, que têm maiores implicações, que estão coligados com certas leis que nós ainda não conhecemos e que ainda não estamos trabalhando. Então aqui precisa vir a graça. Precisa vir a graça porque ela representa essas leis que a gente não está ainda trabalhando. Mas esta própria lei maior nos acolhe. Esta própria lei maior nos coloca lá no nível dela, para que a gente comece então a partir daí viver naquela outra lei. Então esta graça de nós mudarmos de lei, isto já é um impulso que pode precisar da colaboração e até da presença de uma lei maior, que é aquela lei que nós vamos começar a partir dali a viver, a interpretar ou a entrar nela para evoluirmos.
Então estas graças, elas são sempre ligadas com a nossa evolução. E à medida que nós evoluímos, as graças são maiores, as graças são mais amplas, porque aí já dizem respeito à nossa entrada ou ao nosso relacionamento a uma evolução superior. E aqui uma pessoa pergunta: depois de eu ter lido tantas coisas, de eu ter passado por tantas disciplinas espirituais, por que eu não ponho em prática este conhecimento? Será que isto tudo que eu aprendi e que eu reconheço que não estou pondo em prática, será que isto está guardado em algum lugar? Ou será que isto está se perdendo? Não, nada disso está se perdendo. Você não está pondo em prática isto porque talvez você esteja se preparando para ir pondo em prática isto daqui a pouco. Isto não está se perdendo, isto está sendo depositado lá no seu íntimo. E, a uma certa altura, é feita uma síntese disso tudo que você já recebeu, e isto se apresenta para você, e você vai sentir uma energia renovada, de repente. Você vai sentir uma oportunidade de aplicar aquilo que você já recebeu e aquilo que você já sabe. Mas isto vem por si. É bom que você tenha essa preocupação, é bom que você tenha esta questão com você, porque isto quer dizer que tudo isto que você já é, tudo isto que você já assimilou, isto começou a se reunir. Por isto que este assunto está vindo à sua consciência. Isto já começou a se reunir. E isto, a uma certa altura, emerge, se apresenta como uma oportunidade ou como uma prova. E aí você, diante desta prova, vai ver que está diferente. Você está mais forte, você está reagindo diferentemente, você está respondendo de outra forma. E foi tudo isso que você aprendeu, que você trabalhou e que parece que estava perdido. Parece que estava ausente e que tinha ido tudo embora. Não, isto se reuniu. E quando você tiver uma prova, você vai ver como você vai ficar diferente diante daquela prova. E isto com tudo isso que você foi acumulando, que você foi depositando. E isto pode acontecer na mesma vida, pode acontecer proximamente, mas pode acontecer também futuramente, pode acontecer num outro ciclo. Enfim, com estas coisas nós temos que estar na fé. Com estas coisas nós temos que estar esquecidos desses nossos movimentos instintivos, emocionais, mentais, que trazem impaciência, que trazem ansiedade, que trazem aflição. Temos que pedir ajuda para dissolver tudo isso. Temos que pedir ajuda ao ser interior, às hierarquias, às energias. Temos que ficar disponíveis para que isto tudo se dissolva e para que isso tudo mude de ponto. Temos que ficar realmente disponíveis. Cada ciclo de trabalho que passa, cada esforço que nós fazemos, é algo que fica incorporado ou que fica depositado. E se você tem presente a sua meta, e se você não se dispersa, se você só vê isto e vai para lá, então aí não tem tempo que passa, não tem aflição por chegar, não tem incertezas, não tem coisa nenhuma dessas negativas. E nenhuma coisa compulsiva também para resolver nada, porque é a energia que resolve, é Deus que resolve, é a mônada que resolve. Não é o esforço que resolve, não. O esforço é a nossa parte, mas isto é a menor parte. A maior parte é feita pelas hierarquias, é feita pelas energias, é feita pela mônada ou pelas mônadas que estão trabalhando juntas. A maior parte é feita lá no alto ou no profundo. Mas esta parte do esforço para chegar na meta e desta possibilidade de habilmente ir se liberando desta coisa inferior, que é
os próprios movimentos da mente, os próprios movimentos emocionais, o próprio impulso etérico físico, não? Ir reunindo tudo isto, sabendo que isto tudo lá dentro vai passar por uma grande transformação. Mas enquanto não chega o dia dessa transformação superior, dessa transformação significativa, nós vamos sendo preparados para ela. Porque não podemos nos transformar assim de repente, não estamos preparados. Nós estamos ainda muito apegados às formas que somos. Nós estamos muito apegados ao tipo de célula que temos, as energias que circulam em nós. Nós estamos muito apegados a tudo isto. Então, estas energias têm muita paciência. Estas energias nos tratam em eterno. E nós temos que estar afinado com este ritmo, esses ritmos grandes, esses ritmos maiores. E nós podemos estar trabalhando assim, em diferentes graus. Ah, um sonho muito simbólico. Vamos mais um minutinho, porque ficou ali para o fim. Sempre sonhei com cabides. Roupas em cabides, mas isto era antigamente. Ontem, durante a partilha, em vez de sonhar, eu vi numa visão que os cabides eram 5 ou 6, mas estavam todos vazios. Eu os recolhia para guardá-los, porém limpos. O que significa este símbolo? Pergunta a pessoa. Bom, dentro de uma certa maneira de ver esses símbolos, um cabide vazio quer dizer que nós estamos prontos para partir. Eu digo isto porque o reino tem muitas formas de falar conosco. Então, quando tem uma pessoa moribunda e um outro vê um cabide vazio, quer dizer que ela vai partir logo. Um cabide vazio quer dizer partida. Pode não querer dizer que a pessoa vai desencarnar, porque os cabides eram 5 ou 6. Mas quer dizer que ela ficou 5 ou 6 vezes mais aliviada do que estava, para começar a perceber o reino espiritual. Isto é, 5 ou 6 vezes mais aliviada. Não quer dizer que esteja já completamente despida, mas está bem aliviada. Porque um cabide só não basta para mostrar o que ela andou jogando fora.